Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. O Congresso Nacional aprovou a medida provisória 1296 de 2025, que cria um programa especial para acelerar a análise de benefícios do INSS. E essa medida pode sim influenciar indiretamente o futuro da revisão da vida toda, mesmo que ela não seja diretamente contemplada. O programa estabelece pagamento de bônus de R$ 68 para cada processo revisado por servidores do INSS e R$ 75 para peritos médicos, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até dezembro de 2026. Comente revisão da vida toda já, para se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça que está acontecendo com milhões de brasileiros que tiveram seus direitos negados pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira questão que precisamos entender é o cenário atual da revisão da vida toda no STF. Em março de 2024, o Supremo Tribunal Federal julgou as ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, que derrubaram o direito à revisão da vida toda. Essa decisão foi um verdadeiro balde de água fria para milhões de aposentados que esperavam pela oportunidade de recalcular seus benefícios, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994. O que aconteceu foi que o STF decidiu que o artigo 29, inciso 2º, da Lei 8.213 de 1991 é constitucional, ou seja, que a regra que passou a valer a partir de julho de 1994 deve ser aplicada para todos os aposentados, independentemente de quando se aposentaram. Essa decisão praticamente eliminou a possibilidade de novos pedidos de revisão da vida toda. Mas aqui surge uma questão fundamental. Todos os processos que estavam tramitando na Justiça foram suspensos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, até que o STF julgue os embargos de declaração apresentados pelo INSS. Essa suspensão se estende por todo o território nacional e afeta todos os processos judiciais que versam sobre a matéria do tema 1102. A situação atual é de completa incerteza. O julgamento dos embargos de declaração começou em agosto de 2023, mas foi suspenso após o voto do ministro Alexandre de Moraes e ainda não foi retomado. Os aposentados, que já tinham processos em andamento antes de março de 2024, continuam aguardando uma definição final sobre seus direitos. A aprovação da medida provisória 1296 pode ser vista como uma estratégia política para melhorar a imagem do governo junto aos aposentados, principalmente aqueles com mais de 55 anos. O programa criado pela medida provisória vai beneficiar mais de 20 tipos diferentes de revisões de benefícios, incluindo revisão de tempo especial, atividades concomitantes, artigo 29, pensão de 88 a 91, revisão do teto e muitas outras. A revisão do artigo 29, por exemplo, beneficia aposentados por invalidez, pessoas que receberam auxílio-doença e pensionistas cujos benefícios foram concedidos entre 17 de abril de 2002 e 29 de outubro de 2009. Essa revisão aplica a regra correta de calcular o benefício com base nos 80% maiores salários de contribuição, em vez de 100% de todos os salários. O INSS já analisou cerca de 17 milhões e meio de benefícios dessa revisão, restando aproximadamente 140 mil casos remanescentes para serem processados até dezembro de 2025. A revisão de atividades concomitantes é outra modalidade muito importante que será acelerada pela nova medida provisória. Essa revisão beneficia trabalhadores que exerceram duas ou mais atividades profissionais simultaneamente, como professores que dão aula em diferentes escolas ou profissionais da saúde que trabalham em múltiplos locais. A Lei 13.846
de 2019, mudou a forma de cálculo para considerar a soma integral dos salários de contribuição das atividades concomitantes, e não mais apenas a atividade principal. A revisão por tempo especial também será contemplada pelo programa, beneficiando trabalhadores que exerceram atividades em ambientes insalubres ou perigosos. Muitos trabalhadores da construção civil, indústria química, mineração e outras áreas têm direito a essa revisão para reconhecer adequadamente o tempo especial trabalhado e converter para tempo comum com o adicional correto. Uma modalidade extremamente importante e que pode ser acelerada é a revisão do buraco negro. Esta revisão se destina aos segurados que se aposentaram entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991. Durante esse período, conhecido como buraco negro, o Brasil vivia momentos de inflação descontrolada e constantes mudanças de moeda, o que resultou em erros graves no cálculo dos benefícios previdenciários. O problema surgiu porque o INSS não aplicou corretamente os índices de correção monetária na atualização dos salários de contribuição utilizados no cálculo do benefício. A legislação estava em transição entre a consolidação das leis da Previdência Social, estabelecida pelo Decreto 89.312 de 1984, e a Lei de Benefícios 8.213 de 1991. O artigo 144 da Lei 8.213 de 1991 determinava que todos os benefícios de prestação continuada concedidos entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 deveriam ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com as regras estabelecidas na nova lei. Entretanto, muitos beneficiários não tiveram seus últimos 12 salários de contribuição corrigidos monetariamente conforme a previsão legal. A revisão do buraco verde é outra modalidade que será beneficiada pelo programa de aceleração. Esta revisão se destina aos beneficiários que receberam valores acima do teto da Previdência entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993. O problema estava na forma como o INSS aplicava o limitador do teto da Previdência no salário de benefício, fazendo com que a renda mensal inicial ficasse ainda mais baixa do que deveria. A Lei 8.870 de 1994 previu no seu artigo 26 o direito ao reajustamento dos benefícios para aqueles segurados aposentados entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cujo salário de benefício tenha ficado acima do teto. No primeiro reajustamento, seria aplicado o índice teto, correspondente à diferença entre a média dos salários de contribuição, sem a incidência de limite máximo, e o salário de benefício considerado para a concessão. A revisão do IRSM de fevereiro de 1994 é mais uma modalidade importante que pode ser acelerada. Esta revisão se destina aos segurados que tiveram seus benefícios concedidos após 1º de março de 1994 e cujo período básico de cálculo continha salários de contribuição anteriores a março de 1994. O problema surgiu porque, com o advento do Plano Real, a média salarial para a concessão de novos benefícios foi calculada pela Previdência Social sem incluir nos cálculos a inflação do mês de fevereiro de 1994, medida pelo IRSM, que foi de 39,67%. A medida provisória 434 de 1994 determinava a inclusão do IRSM de fevereiro de 1994, mas o INSS não realizou a correção dos salários dos segurados que tiveram seus benefícios concedidos nesse período da troca da moeda nacional.
A revisão por ação trabalhista é outra modalidade importante que pode ser acelerada. Quando um trabalhador ganha uma ação na Justiça do Trabalho e a empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias em atraso, isso pode gerar direito à revisão do benefício previdenciário para incluir essas contribuições no cálculo. Muitos trabalhadores não sabem que têm direito a essa revisão quando obtêm êxito em reclamações trabalhistas que reconhecem vínculos empregatícios ou diferenças salariais. A revisão da melhor data de início do benefício beneficia segurados que continuaram trabalhando após preencher os requisitos para a aposentadoria. Em muitos casos, é possível escolher uma data posterior que resulte em um valor maior de benefício, considerando contribuições adicionais ou mudanças na legislação. Esta é uma modalidade muito interessante para quem se aposentou recentemente e descobriu que poderia ter escolhido uma data mais vantajosa. A revisão do teto previdenciário atinge aposentados que se aposentaram entre 1998 e 2003, período em que o governo aumentou o valor do teto, mas o INSS não repassou a correção automaticamente aos beneficiários. Com as emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003, os tetos do INSS foram reajustados, mas muitos segurados que contribuíram sobre valores mais altos não tiveram seus benefícios adequadamente ajustados. Essa revisão não tem prazo decadencial definido, ou seja, pode ser solicitada a qualquer tempo. A revisão de pensão por morte também pode ser contemplada pelo programa, permitindo tanto a correção de erros no cálculo da própria pensão, quanto a revisão do benefício anterior do segurado falecido, que tem reflexos diretos no valor da pensão. Muitas vezes, o segurado falecido tinha direito a alguma revisão que não foi pleiteada em vida, e essa revisão pode beneficiar os dependentes através da pensão por morte. O adicional de 25% na aposentadoria por invalidez é outro benefício que pode ser acelerado pela medida provisória. Este adicional é concedido aos aposentados por invalidez que necessitam da assistência permanente de terceiros para atividades básicas da vida diária. O Decreto 3048 de 1999 traz a relação das situações em que o aposentado por invalidez terá direito à majoração de 25%, incluindo cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores e outras condições graves. É importante destacar que existe uma tese jurídica defendendo a extensão do adicional de 25% para todas as modalidades de aposentadoria, não apenas para a aposentadoria por invalidez. O argumento se baseia no princípio da isonomia, pois aposentados por idade e por tempo de contribuição que venham a ficar inválidos e necessitarem do acompanhamento permanente de terceiros também enfrentam as mesmas dificuldades e despesas. Alguns tribunais já reconheceram esse direito em casos específicos. A revisão por tempo de serviço militar também pode ser beneficiada pelo programa. O tempo de serviço militar obrigatório conta para a aposentadoria e deve ser considerado pela Previdência, conforme estabelecido no artigo 201, parágrafo 9º-A, da Constituição Federal e no artigo 55, inciso 1º, da Lei 8.213 de 1991. Muitos aposentados não sabem que têm direito a incluir o período militar no cálculo de seu benefício, o que pode resultar em aumento significativo do valor. A revisão por tempo rural é outra modalidade extremamente importante. Muitos segurados trabalharam na zona rural, em regime de economia familiar, desde criança, mas não tiveram esse período considerado no cálculo da aposentadoria. Com a comprovação adequada, através de documentos como certidão de nascimento em comarca rural, histórico escolar rural, declaração de sindicato rural e outros documentos da época, é possível incluir esse tempo e aumentar significativamente o valor do benefício. O Programa de Gerenciamento de Benefícios terá como foco principal
processos e serviços administrativos que estão em análise há mais de 45 dias ou com prazo judicial expirado. Também serão priorizadas as avaliações sociais, que compõem a avaliação biopsicossocial do benefício de prestação continuada. O governo espera que o programa gere uma economia de até 5 bilhões de reais aos cofres públicos, principalmente pela identificação de pagamentos indevidos e pela redução de gastos com juros e correção monetária decorrentes da demora nas análises. O orçamento destinado ao programa é de 200 milhões de reais em 2025. A medida provisória estabelece que os servidores que aderirem ao programa deverão cumprir meta específica de desempenho no atendimento da demanda ordinária do INSS e do Ministério da Previdência Social como requisito para participar e receber a remuneração extra. Há um teto para o pagamento extra de R$ 17.136 anuais para servidores do INSS e R$ 18.900 para servidores da perícia médica. A regulamentação do programa será feita em conjunto pelos Ministérios da Previdência, Casa Civil e Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Um comitê de acompanhamento será criado para monitorar as atividades, avaliar resultados e definir prioridades na análise dos processos. É importante destacar que serão utilizadas tecnologias acessíveis para a comunicação com os beneficiários, facilitando o uso e a inclusão digital. Haverá também divulgação periódica das metas e resultados do programa nos portais oficiais do Ministério da Previdência Social e do INSS. Durante as discussões no Congresso, houve preocupação com a possibilidade de o programa levar a cancelamentos indevidos de benefícios do BPC. O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, garantiu que o Executivo se comprometeu para que isso não aconteça. A aprovação dessa medida provisória ocorreu em um momento político estratégico. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pautou como primeiras medidas, após retomar sua cadeira, tanto a isenção do imposto de renda quanto a medida provisória do INSS. Essas duas medidas claramente visam melhorar a imagem do governo junto a diferentes camadas da população. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos beneficia uma parcela significativa da população economicamente menos favorecida. Já a medida provisória do INSS busca melhorar a relação com os aposentados e pensionistas, especialmente aqueles com mais de 55 anos, que representam uma importante base eleitoral. Voltando à questão específica da revisão da vida toda, embora ela não seja diretamente contemplada pela medida provisória, existe uma conexão indireta importante. Se o governo está investindo pesadamente para acelerar outras revisões de benefícios e melhorar sua imagem junto aos aposentados, isso pode criar um ambiente político mais favorável para uma eventual mudança de posição sobre a revisão da vida toda. A situação no STF continua indefinida. Os embargos de declaração apresentados pelo INSS ainda não foram julgados e todos os processos permanecem suspensos. A expectativa de que o ministro Edson Fachin, que deve assumir a presidência do STF em setembro, possa ter uma posição mais favorável à revisão da vida toda, mas isso ainda é especulação. É fundamental que os aposentados, que já entraram com ação judicial antes de março de 2024, mantenham seus processos ativos e acompanhem as movimentações no STF. Aqueles que ainda não entraram com ação precisam avaliar cuidadosamente se vale a pena aguardar possíveis mudanças jurisprudenciais ou legislativas. No âmbito legislativo, existem iniciativas em tramitação no Congresso Nacional que poderiam reverter a decisão do STF sobre a revisão da vida toda. A ideia legislativa do Dr. Giovanni, que propõe um parágrafo único de forma mais simples de ser entendida e debatida, precisa de 20 mil assinaturas para obrigatoriamente ir à discussão no Senado. O projeto de lei do senador Paulo Paim também trata do tema, mas enfrenta limitações dentro do próprio partido
e não teve a discussão merecida no Senado e na Câmara. A vantagem da ideia legislativa é que ela obrigatoriamente vai para a pauta do Senado Federal, onde 2/3 dos senadores serão renovados na eleição de 2026. A medida provisória aprovada vai acelerar significativamente outras revisões importantes. A revisão de tempo especial, por exemplo, pode beneficiar milhões de trabalhadores que exerceram atividades perigosas ou insalubres. Muitos desses trabalhadores não sabem que têm direito a converter tempo especial em tempo comum com adicional, o que pode aumentar substancialmente o valor da aposentadoria. A revisão de atividades concomitantes também tem potencial para beneficiar muitos profissionais. Com a nova regra da Lei 13.846 de 2019, trabalhadores que exerceram múltiplas atividades simultaneamente podem ter seus benefícios recalculados, considerando a soma integral dos salários de contribuição, e não mais apenas a atividade principal. A revisão do artigo 29 continua beneficiando aposentados por invalidez e pessoas que receberam auxílio-doença no período específico. O INSS está cumprindo determinação judicial para finalizar esses processos até dezembro de 2025. É importante que os aposentados façam uma análise completa de seu histórico contributivo para identificar possíveis direitos a diferentes tipos de revisão. Muitas vezes existem períodos não reconhecidos, atividades especiais não computadas ou cálculos incorretos que podem ser corrigidos através das revisões contempladas pela medida provisória. O prazo decadencial de 10 anos para solicitar revisão de benefícios continua valendo para a maioria dos casos. Aposentados que receberam seu benefício nos últimos 10 anos ainda têm tempo para requerer revisão, mas é fundamental agir rapidamente para não perder o prazo. O prazo é contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício. A suspensão dos processos de revisão da vida toda pelo STF não afeta outras modalidades de revisão. Portanto, aposentados que têm direito a outras revisões podem e devem buscar seus direitos normalmente. A medida provisória também contempla a aceleração de perícias médicas, o que pode beneficiar pessoas que aguardam auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Com o pagamento de bônus adicional para peritos médicos, espera-se reduzir significativamente o tempo de espera para esses procedimentos. O programa prevê ainda a realização de perícias em unidades da Previdência Social que não oferecem regularmente esse serviço e naquelas onde o prazo para agendamento supera 30 dias. Também serão priorizadas perícias com prazo judicial expirado e análises documentais realizadas fora do horário comercial. A expectativa é que o programa reduza drasticamente a fila do INSS, que hoje conta com aproximadamente 2 milhões de pessoas aguardando análise de benefícios. Essa fila representa não apenas números, mas pessoas que dependem desses benefícios para sua sobrevivência e dignidade. Para os aposentados que já recebem benefício, a medida provisória representa uma oportunidade de ter possíveis revisões analisadas mais rapidamente. É importante consultar um advogado especialista em direito previdenciário para avaliar se existe direito a algum tipo de revisão. Muitas vezes, uma análise técnica pode identificar direitos que o segurado nem imaginava possuir. A situação da revisão da vida toda continua indefinida no STF, mas a aprovação dessa medida provisória mostra que o governo está atento às demandas dos aposentados e pode estar criando um ambiente mais favorável para futuras discussões sobre o tema. É fundamental que os aposentados se mantenham organizados e pressionem por seus direitos tanto na via judicial quanto na via legislativa. O momento é de vigilância e ação. Enquanto aguardamos definições sobre a revisão da vida toda no STF, devemos aproveitar as oportunidades criadas pela medida provisória para garantir que outras revisões sejam processadas adequadamente.
Cada revisão concedida representa mais dinheiro no bolso do aposentado e reconhecimento de direitos que foram negados ou calculados incorretamente. A luta pelos direitos previdenciários é contínua e exige persistência. A aprovação da medida provisória é um passo importante, mas não podemos relaxar na busca pela justiça previdenciária completa, incluindo o direito à revisão da vida toda para todos os aposentados que contribuíram antes de julho de 1994. As revisões do buraco negro e buraco verde, por exemplo, mostram como erros sistemáticos do INSS no passado podem ser corrigidos através de ações judiciais bem fundamentadas. A revisão da vida toda segue o mesmo princípio. É uma correção de erro de cálculo que prejudicou milhões de aposentados. A medida provisória cria precedente importante ao reconhecer que o INSS comete erros frequentes e que é necessário acelerar a correção desses erros. Isso fortalece o argumento de que a revisão da vida toda também deve ser reconhecida como correção de erro de cálculo, e não como benefício novo que poderia ser negado pelo legislador. O programa também demonstra que o governo tem recursos disponíveis para investir na correção de benefícios previdenciários. Se há dinheiro para pagar bônus aos servidores e acelerar mais de 20 tipos de revisão, também deveria haver recursos para implementar a revisão da vida toda de forma justa e adequada. É importante que os aposentados não desanimem com a situação atual da revisão da vida toda no STF. A história da Previdência Social no Brasil mostra que direitos negados inicialmente podem ser reconhecidos posteriormente através da luta organizada e persistente dos beneficiários. A medida provisória aprovada é prova de que a mobilização dos aposentados pode gerar resultados concretos.